Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Bora para mais uma questão então do Enem 2018. Vou ler aqui com vocês, tá bom? Ó, diz assim: de acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Tá? Ou seja, ele dá essa formulinha aqui pra gente, tá bom? Trouxe aqui só para contextualizar um desenho da situação, tá? O que Isaac Newton descobriu então, né? Ele percebeu que a mesma força que faz com que a maçã caísse lá, né? A mesma força que age nos objetos que estão em queda livre é a mesma força responsável por manter os planetas em órbita, né? Seja satélites em órbita ao redor de planetas, como é esse caso aqui. Por isso que se diz lei universal da gravitação, porque ela vale para todos os objetos, todos os corpos e astros também, tá bom? Então isso é bem interessante, tá? E é isso que o enunciado dá aqui. Falando agora sobre a proporcionalidade, né, que nós observamos aqui, ele diz que essa força F é proporcional à massa m do satélite, ao mesmo tempo que ele diz que ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, tá bom? Então vamos discutir um pouco sobre isso aqui. No caso da proporção direta ou diretamente proporcional, ele fala que a força, símbolo de proporcionalidade é isso aqui, tá? A força é diretamente proporcional à massa. O que isso significa na prática pra gente, tá bom, pessoal? Significa o seguinte: se você aumentar a massa, a força aumenta. E se você diminuir a massa, a força diminui. Por isso que é uma influência, uma proporção direta, né? Você aumenta um, aumenta o outro, ou diminui um, e naturalmente diminui o outro também. Enquanto que no segundo caso, nós temos que a força é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. O que isso significa na prática? Significa dizer que se o raio aumentar, dessa vez a força não vai aumentar junto, e sim diminuir. Tá bom? Estabelecendo, veja que não é uma grandeza inversamente proporcional direta, e ela está numa proporção quadrática. Tá? Isso também é diferente, mas não é motivo para a gente se preocupar agora com isso. E a lógica inversa também é válida, ou seja, se eu diminuir o raio, a força aumenta. Tá bom? Dadas essas duas relações que estão aqui nessa fórmula aqui, tá bom? A gente consegue muito bem resolver o exercício. Né? No exercício, no gráfico aqui, ele pede basicamente para nós compararmos as três forças. Tá? E analisando essas duas situações de proporcionalidade, simultaneamente nós conseguimos descobrir a relação entre as forças A, B e C. Tudo bem? Então, vamos analisar entre A e B primeiro. Entre A e B, o que nós conseguimos observar? Que, como vocês podem ver, no eixo X aqui, no eixo da massa, a massa de B ela é maior do que a massa de A. Vamos escrever isso aqui no cantinho. A massa de B é maior que a massa de A. Enquanto que o raio de A e de B é o mesmo. Tá? Raio de A é igual ao raio de B. O que isso leva a gente a concluir? Vamos pensar nas proporcionalidades? Se o raio de A e de B são iguais, a gente não precisa aplicar a lógica do inversamente proporcional. Né? O único fator que vai alterar ali, que vai influenciar para a força ser maior ou menor, vai ser a massa. E como a relação entre massa e força são de grandezas diretamente proporcionais, nós podemos dizer que a força em B vai ser maior que a força em A. Tudo bem? Então a primeira conclusão é essa. Vamos ver se a gente já consegue iluminar algumas alternativas com base nisso. Então, se a força de B tem que ser maior que a força de A, aqui está correto. Letra A, né? Letra B, não. Letra C, ok. Letra D, ok. Letra E, ok. Tudo bem. Então a gente ainda tem que analisar a força C. Tudo bem? Vamos analisar agora aqui, ó, a força C em relação à força A, por exemplo. Tá? Então, se nós analisarmos aqui a força A, né, primeiro analisando o raio, tá? Vamos analisar o raio de A com B. De A com C, desculpa. O raio de C é claramente maior que o raio de A. Tá? Então vamos escrever aqui embaixo. Raio de C maior que raio de A. Enquanto que a massa de A e C é a mesma, né? Então massa de A é igual a massa de B. Só que agora a proporção entre raio e força é inversamente proporcional, né? Se o raio de C é maior que o raio de A, então nós podemos dizer o contrário, né? Que a força A será maior do que a força C. Tá?
Organizando os fatores, posso dizer que força B é maior que a força A, organizando as duas conclusões, tá bom, pessoal? E, além disso, a força A é maior que a força C. Tá? Então, essa seria a nossa resposta final. Como nas alternativas está em ordem crescente, nós invertemos isso aqui. Colocamos FC, é a menor de todas, depois vem a FA, seguido da FB. A alternativa que tem essa resposta pra gente, vamos ver, é a resposta letra E. Portanto, o gabarito letra E. Beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.